Vamos aplaudir a Jesus. Jesus, bem forte. Bem forte. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Bom dia, igreja. Bom dia. Mas hoje nós vamos falar de 5 filhas. Nós vamos iniciar hoje um estudo sobre as filhas de Zelofeade. Muito importante o papel delas nas mulheres no Antigo Testamento. Elas tiveram uma importância, a coisa que ainda não existia. À medida que o povo, a geração das pessoas iam passando ali no deserto, quando eles iam em direção à terra da promessa, Deus chama Moisés e fala para ele, preciso fazer um novo censo, porque já teve gente que morreu, já teve gente que já ficou acima de 20 anos. E aí, meu amigo, quando Moisés reúne o pessoal para repartir, já para fazer o censo da repartição das terras, algo acontece e essas mulheres, elas entram numa situação, elas fazem algo que trouxe benefício até para vocês hoje, irmãs. Então, nós vamos falar já sobre elas, mas nós vamos dividir aí o estudo, que não dá para poder trazer tudo ao mesmo tempo. É claro que começa hoje, domingo que vem, provavelmente a gente vai estar ali, talvez, terminando, e eu já falo para você não perder, porque é algo muito importante e muito profundo. Vamos lá. Números, capítulo de número 27, versículo de número 1. Coloca a mão na altura do seu coração e diga obrigado, Jesus. Diga, fala comigo. Diga, Jesus, me dê a direção. Deixa eu fazer uma oração. Meu Pai, obrigado. Nós vamos ouvir a Tua palavra e eu tenho certeza que o Senhor, meu Pai, estará na direção desta palavra. Que não fale, meu Deus, um homem, mas que fale o Teu Espírito Santo. Pois o Teu Espírito aviva, vivifica a nossa vida. De você que crê, diga eu creio. Agora vamos lá voltar? Diga bom dia. Bom dia. Pastor, vou tirar a mão do bolso não, que tá frio, né? Diga bom dia assim, dá só um joinha assim para as pessoas. Vamos lá, Números capítulo 27, versículo de número 1, diz assim, ó. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas. Macla, tem uma tradução que diz Macla, aí, Malá, né? Noa, Ogla, Milca e Tirza. Você notou que esse homem chamado de Zelofeade, ele tinha 5 filhas, a Bíblia não menciona filho nenhum, porque ele não tinha filho, ele tinha filhas, ele não tinha filhos, ele tinha filhas, só mulher. E a Bíblia diz que se você for olhar a linhagem toda dele, vai chegar até José. Quer dizer, não era um homem qualquer. Era um homem de uma certa maneira que tinha, se a gente fosse olhar hoje, o mineiro fala, tinha pedigree. Era um camarada que vinha de uma certa linhagem, que não era uma linhagem qualquer. Deus não quis dar para ele filhos. Deus quis dar para ele filhas. Meu avô, meu pai, são 5 filhos. Tudo homem. O missionário também. Filhos, o pastor Alex que está ali, ó, não sei se você está por aí afora aí, ele tem 4 filhas. Eu falei com ele, ele falou, pastor, a gente estava até querendo para um menino, ele falou, não, tenta mais um, agora vem um menino. 4, tem 4 meninas, mas no caso do Zelofeade, ele tinha 5 filhas, atenção, e puseram-se diante de Moisés as filhas, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo, nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve o que, igreja? O Moisés, amando de Deus, se você for ler o capítulo 26, não precisa abrir, reúne o povo e faz um censo. Por quê? Muitos já haviam morrido no deserto. E Deus fala com ele, olha, você começa a contar e faz a separação entre as tribos, começa a contar acima de 20 anos. E já começa a destinar aquilo que vai ser herança para eles. Por quê? Porque muitos já morreram aí no deserto. E o Zelofeade, que era o pai dessas moças, ele acabou morrendo. Acabou morrendo, e a parte que era da herança dele? Vocês vão entender melhor. Não era destinado à mulher. A lei, se você for ler o capítulo 26, eu até anotei versículos 52 e 53, Deus deixa bem claro para Moisés. Entrega para os homens. Mas o cara tinha 5 filhas.
Não tinha parente nenhum, só as meninas. Para quem que ia a herança dele? Ia ficar para outra pessoa? Ia ou não ia? Amigo, as filhas se levantaram. Moisés, com todo respeito ao Senhor e ao sacerdote Eleazar, nós precisamos que o Senhor nos ouça. O nosso pai não estava no meio dos pecadores quando Corá se levantou contra o Senhor. Meu pai sempre foi um homem íntegro. Pastor, mas a Bíblia diz que ele morreu no pecado. Era uma maneira de falar. Ele morreu porque tinha que morrer. Pastor, e o que isso tem uma coisa a ver com a outra? Continua a leitura, por favor. Por isso que é importante você ouvir isso aqui, ó. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Irmão, a lei não dava direito para elas. Reuniram as 5, se aproximaram diante de Moisés, marcaram a reunião com Moisés e com Eleazar. Olha, nosso pai não tinha filhos, não tinha nenhum homem. Como é que nós vamos receber a nossa herança? Nós vamos viver como? Olha a ousadia das 5 filhas. Tem muita gente que está na Bíblia escrito, que ensina muita coisa e às vezes a gente não prega. Olha que coisa interessante. Não tem como falar de cada uma hoje. Eu vou falar só da primeira hoje. Mas eu estou lendo a história para você entender. Pastor, mas semana que vem o senhor vai ler outra, né? E eu leio a história de novo. É bom que você decora. Brincadeira. Você tem que entender o início. Versículo seguinte, vamos lá. E Moisés levou a sua causa perante quem? Senhor. Elas conseguiram o que elas queriam. Queriam que Moisés levasse diante de Deus para Deus dar uma direção. E falou o Senhor a Moisés dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. A herança ia para os tios dela. Mas os tios não tinham nada a ver com aquilo que o pai dela trabalhou para conquistar. Era como se o seu pai trabalhasse a vida toda, montasse ali, comprasse aquelas casas, e no final, quando ele falecer, depois dos 90, 100 anos dele lá, a casa, ao invés de ir para você, que era filho legítimo, ir para a mão dos irmãos dele. Não pode, irmão. Era direito delas. Olha o que Deus falou com Moisés. Elas falam retamente. E certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. Olha que coisa forte. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança, a sua o quê? Filha. Quem é que está dizendo para Moisés para mudar a lei? Olha a importância dessas mulheres. Nenhuma tinha moral até elas existirem. Olha a importância dessas filhas. Versículo seguinte, vou ler até o 11, Diogo. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus irmãos. Mudou o estatuto. Versículo 10. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis ao seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto, aos filhos de Israel, atenção gente, será por estatuto de quê? Direito. Como o Senhor ordenou a quem? Pronto. Elas não tinham direito, e a Bíblia então aqui diz que elas se aproximaram, pediram para Moisés, Moisés levou diante de Deus, Deus falou assim: olha, vai ter que dar para elas. E aliás, Moisés, risca aí a parte que só dava direito aos filhos, aos homens, e coloca agora a dizer que quando morrer, se tiver filha, vai para a filha. Alcançaram ou não alcançaram uma bênção? Sim ou não, gente? Você sabia que isso faz parte das conquistas que as irmãs hoje elas têm? Mas eu não vou pregar só sobre isso, senão vai dar um senso aqui, um entendimento que o pastor fica puxando mais para um lado e menos para o outro. Tá bom, pastor. Nós já entendemos aqui que essas mulheres e tal, essas 5 filhas, elas alcançaram. E aí, você precisa entender por que elas chegaram diante de Moisés e obteram o resultado. Eu vou ter que ler para você o nome de uma por uma, hoje eu vou ficar só na primeira, e te explicar o que significa. E aí você vai entender o que você precisa fazer para reivindicar aquilo que é direito seu. Volta no versículo 2, por favor. Versículo 1, por favor. Versículo 1. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os seus nomes. Primeiro, das suas filhas, Macla. Só isso basta.
O que essa menina chamada Macla, essa moça, essa primeira filha que a Bíblia fala de Zelofeade, o que essa menina tinha de especial que fez com que Deus mudasse a lei? Cada uma tem um significado. O significado da palavra Macla é que não sou eu que inventei, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você tem um dicionário, ontem a gente estava até vendo lá no Shopping do Povo, passou Alex e eu, uma Bíblia que ela já traz o significado dos nomes. Macla significa confiança. Você nunca vai conquistar aquilo que é seu direito por herança, se você não se aproximar do Senhor com confiança. Chegar com confiança aonde você for. Uma coisa, não, de uma certa maneira, não tem nada a ver com a outra. Tem gente que acha que ser humilde é andar de uma certa maneira de cabeça baixa e que se chegar com a cabeça erguida é uma pessoa soberba. Não é, irmão. A pessoa confiante, ela se diferencia dos outros. Eu falava sexta-feira como Deus usou o critério para poder escolher os 300 para lutar com Gideão. Alguém lembra disso aqui? Quem estava na sexta-feira sabe que a mensagem foi muito forte. Deus pediu para Gideão levar os homens até um ribeiro que estavam com muita sede, e a Bíblia diz que o Gideão começou a fazer ali, os covardes. Meu irmão, 22 mil foram embora. Ficaram só 10 mil. Aí Deus falou com o Gideão, agora eu preciso que você separe, aí tem gente demais aí ainda. Leva para o ribeiro. Quando levou, falou, pede para beber água no ribeiro. Meu irmão, Deus falou com o Gideão assim, quem beber água assim, igual um cão, só, presta atenção, olha, a cabeça em pé, ligada. Quem beber água assim, separa. Os outros que abaixaram de joelho para beber água no ribeiro, deixa separado. 9.300 abaixaram para beber água. 9.700. Só 300 que beberam assim, ligado. Talvez você nunca entendeu isso. Deus fala assim, com esses 300 aí, Gideão, que você vai lutar. Parece que não tem sentido, tem. A pessoa confiante, ela não abaixa a cabeça, irmão. Isso aqui não é revolta e nem colocando você contra ninguém. Até quando você é corrigido, você não abaixa a cabeça. Você não se abate. A primeira, que é essa Macla, ou tem até uma tradução que diz que é a mesma coisa, Maalá, é o mesmo nome, significa confiança. Tem muita gente andando de cabeça abaixada. Você tem que aprender a andar de cabeça erguida. Pastor, mas sabe como é que é? Pensa bem. Olha o diagnóstico que eu tive. Você pode ter entrado lá sem saber, mas você tem obrigação de ter confiança. Como assim confiança? Sair do consultório de cabeça erguida. Tem muita gente abaixando a cabeça. A pessoa ela não conquista o que é direito dela, porque é uma pessoa que não tem confiança, irmão. Você conversa com a pessoa, você já consegue perceber pela fisionomia, pelo semblante, que não é uma pessoa confiante. Ela vai trabalhar de cabeça baixada. Ela entra no médico, às vezes até rindo. Descobre um problema lá. Sai de lá pior do que entrou. Eu até anotei aqui. Vai fazer um negócio. Sabe que o seu produto é bom. Sabe que o seu serviço é bom. E ainda deixa a pessoa fazer você não ficar confiante, desvalorizar o seu serviço. Com todo respeito aqui, irmãos. O que tem de gente que precisa entender isso não é brincadeira. Eu vou estudar nome por nome, hoje eu só vou falar dela. Olha para a tela lá. Coloca Hebreus 4,16, filho. Cheguemos, pois, com o que, igreja? Ao trono da graça. E aí? Como que você chegou aqui hoje? Você chegou com confiança? Ou você já chegou triste porque seu filho não te deu feliz Dia das Mães? Se não te deu, eu estou te dando aqui, eu sou seu menino. Faz um almoço lá para mim hoje, mãe. Você chegou aqui sem confiança? Meu filho até agora não me importou. Primeiro que a gente não tem que julgar. Você não sabe o que aconteceu. Se ele está dormindo até agora. Por que você se abate? Você tem que chegar no trono da graça com confiança. A primeira que a Bíblia trata é essa tal de Macla, ou Malá, o que for. Macla. Meu irmão, imagina essa mulher chegando diante de Moisés. Confiança. Cabeça erguida. Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar o quê? Graça. Nós somos abençoados. Não é uma graça de Deus, um favor e merece. Sim ou não? Então só descobri isso aqui agora, que você só vai ser abençoado se você se aproximar diante de Deus com o quê?
Eu falei de valorizar o seu trabalho. Tem gente botando preço no seu serviço, irmão. Quem tem que botar preço no seu serviço é você, ué. Não é você que executa? É ou não é? É você que fica escutando cada bucha. Tem que lidar com um funcionário ruim de serviço. Quem tem que botar preço no seu serviço é você, meu amigo. Teve um cara que falou para mim assim, eu estava falando na conversa lá, que o corte de cabelo de um cara aí, de um famosão aí, hoje um barbeiro, o corte de cabelo dele é R$700, imagina só. Aí você vai falar, então não vai ninguém, aí que você se engana. Só vai artista, jogador de futebol lá com ele. Tem um apresentador de televisão aí que faz lá. Por que ele cobra 700 conto? Ele confia ou não no trabalho dele? Mas você não confia nem no seu trabalho, irmão. Vai cortar o cabelo, deixa cheio de penujo assim, ó, aqui atrás. Faz que é tanto de caminho de rato. Por que eu tenho que comprar o seu produto? Porque meu produto é o melhor que tem. Meu serviço é o melhor que tem. Isso não é arrogância. Isso é confiança. Quem tem confiança anda de cabeça erguida, irmão. Chega para trabalhar, não se abaixa igual os bobão lá se abaixar. Não, mas é verdade, o bobão que abaixou a cabeça, não vai, meu amigo. Deus não trabalha com gente assim. Você pensa bem, irmãos. O Davi, quando ele chegou diante de Golias, irmão, um baixutinho. Mas chegou marrento, amigo. Chegou de cabeça erguida. Você precisa entender. Por que eu tenho que me aproximar com confiança? Porque você tem um maior do seu lado que é maior do que qualquer adversidade do inimigo. Tem que se aproximar com confiança. E ele fala, ó, a fim de sermos ajudados em tempo o quê, igreja? Quem se aproxima com confiança sempre será ajudado. Em tempo oportuno. Você sabe o que é tempo oportuno? Quando você precisar de milagre. Deus te trouxe aqui hoje para fazer um grande milagre na tua vida. Quem lembra da rainha Esther? Ela se vestiu e foi falar com o rei. Amigo, está lá em Esther capítulo 5 isso. Se o rei não estende o cetro e dá autoridade para a rainha Esther estar ali, olha para mim, ó. Já era. Mas eu já preguei sobre isso. A sua vontade de vencer tem que ser maior que a sua vontade de viver. Você lembra de Bartimeu? Lembra? Mas vamos lá, Marcos 10, é melhor. Primeira significa confiança, a primeira filha, Macla. Tem que se aproximar com confiança. Vamos lá, 10:46 de Marcos. Eu prefiro abrir para ler aqui com vocês do que a gente perder isso aqui. Significa que eu já cheguei aqui com frio, agora estou com calor? Estou falando, não sei lá por quê, né, irmão? Não para quieto, né? Teve um amigo meu que falou que ele fica vendo de casa a televisão, eu fico para lá e para cá, fica igual jogando ping-pong. Sabe o que é ping-pong, né? Tênis, né? 10:46, mas vamos lá. Olha a importância de se aproximar com confiança. Eu estou falando de colocar preço no seu serviço, mas você tem que aprender isso, irmão. Você vai lá no mercado para comprar um arroz. Lá não tem ou não o preço? Sim. Ou é você que chega e fala para o caixa assim, ó, esse arroz aqui eu dou 5 conto nele. Você que bota preço? Meu amigo, é o olho do dono é que engorda o porco, amigo. É você que tem que botar preço. Lógico, não vai fazer doideira, não. Ah, ou igual, por exemplo, pastor, eu falei de cortar de unha, fazer unha, modelar a unha. Não, por que você está cobrando R$100 para fazer uma mão só? Uma é 100, as duas mais os 2 pés eu vou fazer por 300. Mas por quê? O que tem de especial? Não, porque minha unha é boa, mas o esmalte é o Paraguai que tem. Aquele que você passa, a unha fica preta, nunca mais ela volta ao normal. Não, você tem que mostrar por que o seu serviço é bom. Estou falando de serviço. Eu estou falando de se aproximar com confiança. Deus está te perguntando, por que eu vou te curar? Por quê? Por que você está me pedindo a cura? Não, Senhor. Eu estou pedindo ao Senhor a cura porque o Senhor disse um dia que o Senhor enviou Jesus Cristo para poder me dar saúde. Porque eu sou servo do Senhor, porque isso é direito meu por herança. Por que você está pedindo para o seu filho ser salvo, a sua família ser salva? Porque o Senhor disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu creio no Senhor. Deus não trabalha com bobão. De vez em quando a pessoa tem que ser caruda, irmão. De vez em quando não, sempre. Você tem que saber se colocar no seu lugar. Mas, ó, quem abaixa a cabeça para beber água, abaixou a cabeça é o inimigo. Deus trabalha com quem anda de cabeça erguida. Você acha que é fácil beber água assim, irmão? Você acha que é fácil? Com certeza eles beberam menos águas que o outro, mas alcançaram mais a presença de Deus. Macla,
A primeira se aproximou com confiança. E aí, como é que você está aqui hoje? Irmã, como é que a senhora está aqui hoje? Você vai conversar com o advogado amanhã. Você vai trabalhar amanhã. Não é soberba isso aqui. Quando o Saul colocou a armadura em Davi, o Davi não quis fazer médico com o Saul, não. O Davi tirou e falou assim: eu não posso andar com isso. Toma aqui. Irmão, com o rei. Não vou andar com isso, não. Não estou acostumado com isso. Meu negócio é afunda, estilingue. Ali eu sou bom. A gente tem que parar com essa síndrome do coitado que está sendo pregado dentro da igreja, irmão. Que Deus tem lá, tem sei lá o que por você, que Deus tem um quedinha por... Não, tem que chegar com confiança, amigo. Presta atenção. Você está na igreja, irmão. Você respeita seu casamento, respeita sua mulher, respeita as pessoas. Você tem que ficar ainda abaixando a cabeça para alcançar algo? Nada disso, amigo. Entremos, cheguemos, pois, com confiança. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de quem, igreja? Tem misericórdia de quem? Primeiro que ele já mostrou que ele sabia quem que era Jesus. Lá na frente você vai entender como adquirir confiança. Já já você vai entender. Mas eu digo para você que para um camarada estar ali mendigando, não era qualquer um que podia mendigar. Até isso, eles autorizavam alguns a fazerem isso, tá, pessoal? Já preguei sobre isso aqui. Mas não entenda o pastor aqui errado. O camarada abre a boca e escrita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão, e eu vou te falar um negócio aqui. Às vezes, tem gente que precisa colocar a fé que Deus colocou dentro do seu coração para fora. O confiante é assim. Não se cala. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de quem? Você está diante de um cara confiante ou não? Ele não via, mas ele tinha voz. Você pode não ter dinheiro, mas a sua confiança faz você ser propriedade do dono do ouro e da praça. Gente, isso aqui é muito sério. Não é porque está me faltando algo que eu não vou ter confiança diante do Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vê, eu não vejo, mas gritar eu grito. E começou, irmão. Pô, o camarada já está numa situação, meu amigo, com todo respeito, todo cheio de problemas. E aí você precisa entender isso, pessoal. Tem gente que precisa se aproximar do Senhor com confiança. Se eu pegar lá na câmera e olhar como é que você chegou aqui, como é que você chegou hoje? Já deu um sorriso ali na porta pro pessoal que está ali ou já entrou de cara fechada? Tem gente que acha que aqui já vem, tem que vir a gente aqui, é obrigação recebê-lo. É claro que é, mas receber você que tem um coração aberto para Deus poder entrar e mudar a sua vida, sim. E as que não, pastor, tiverem coração aberto, ela vê o chicote estala e o pau cai a folha e ela vira, abre o coração e Deus muda. Mas como é que você chegou aqui hoje? Como é que você vai sair daqui hoje? Já está triste, meu filho não me mandou bom dia. Não é, passou o ano todo, você vai ficar triste logo agora que você tem que se alegrar. A senhora tem que ligar para ele e falar: bom dia, viu? Sou mãe, viu? E pronto, desligar, igual minha mãe. Igualzinho. Tem muita gente, irmão, que precisa entender. Ele não via, mas ele falava. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Meu irmão, olha para o pastor. Esse cara tinha ou não ânimo? Sim ou não? Sim. Mas por que os caras agora falaram para ele que tem de bom ânimo? Ninguém nunca parou para pensar isso? Sabe o que é isso? É que tem gente que vai querer participar de milagre que você mereceu. Quem tem parte no seu milagre é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Estou falando isso aqui como homem de Deus. Tem gente que gosta sempre de pegar uma rebaba. Não, mas foi eu que levantei, foi eu que não sei o quê. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele jogou aquilo que serviria para ele pedir esmola. Já preguei sobre isso. E Jesus falando disse-lhe: o que queres que te faça? Agora olha a confiança do cara. E o cego lhe disse: mestre, o Senhor é que sabe. Dia desse atrás que a irmã veio me pedir oração.
Estou precisando trabalhar, pastor. Eu falei, mas você quer trabalhar em quê? Em qualquer coisa. Eu falei, eu não vou orar. Sabe por que eu não vou orar, irmão? Se uma pessoa chega e fala para você assim, ó, me arruma um serviço, você pergunta, o que você faz? Eu faço tudo, traduzindo. Nada. Não, eu sou, com todo respeito, pastor, eu sou, um exemplo. Eu sou cuidadora de idoso, eu sou cuidador de idoso, eu sou enfermeira, um exemplo. Ele não falou para Jesus, se Deus quiser, o senhor que sabe. Não, eu quero só ver, só isso que o senhor precisa me dar. Confiança. O confiante sabe o que quer, irmão. Sabe o que quer. Se aproximou do Senhor com confiança. A Macla, que era a primeira filha de Zelofeade, quando ela se aproximou de Moisés, ela já sabia o que ela queria. Ela não foi para ver, ela foi para ir para resolver, irmão. Você não tem que orar para ver se o milagre vai acontecer. Você tem que ter confiança que você vai orar e o milagre já aconteceu. Mas a gente precisa começar a entender algumas coisas que a gente não está entendendo. Você precisa confiar um pouco mais em você. Ah, não confia em mim por causa do pecado. Não, eu não estou dizendo isso, irmão. Você tem que confiar naquilo que Deus te chamou. Você tem que entender. Mas tem momento que a gente fica meio assim, sim, o missionário estava falando isso ontem. Porque tem momento que você fica com vontade, às vezes, irmão, chutar o pau da barraca e ir embora. Mas não, amigo, é coisa que o inimigo quer colocar no seu coração. Tem que lutar com Deus, tem que ser confiante. Ele falou para Jesus, mestre, que eu tenha vista. Ele não jogou qualquer coisa, porque a fé é a certeza que se espera. A pessoa que é confiante, ela sabe o que ela quer, irmão. Pode parecer simples para você, mas você está pedindo a Deus um exemplo, um carro. Mas quantos milhares de carros existem? Como é que você vai saber? Como é que Deus vai saber qual que é? Ele sabe o que é melhor para mim. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 52. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te o que, igreja? E logo viu. E seguiu a Jesus por onde? Pelo caminho. E quem tentou calar? Agora vai ter que glorificar. Confiante, fique em paz. Os mesmos que tentam calar são os mesmos que vão ter que aplaudir a Jesus pela vitória na tua vida. Oh, glória a Deus! Tem que ser confiante. Agora, não entenda o pastor errado. Não confunda com soberba, não. Mas quem tem que dar preço ao seu serviço é você. Aprenda. Pastor, mas eu vou ficar pobre desse jeito. Mas tem que ser maleável, é claro que tem. De vez em quando fazer uma gracinha, uma promoção, claro que sim. Mas está faltando confiança. A primeira filha de Zelofeade, a Macla, significa confiança. E aí você vai falar, pastor, já entendi. Mas o que eu faço para adquirir confiança? Porque a confiança você não acorda hoje mais confiante ou menos confiante. A confiança ela vem por uma coisa. Olha para a tela, por favor. Olha para a tela. Coloca para mim o Salmo 9, filho. Versículo de número 10. Não tem, a confiança não é assim que você, eu acordei confiante hoje. Não é assim. A confiança ela vem por uma situação, e em ti confiarão os que conhecem o teu quê? A confiança. Agora eu estou pegando um trecho da mensagem do pastor Jaime de Amorim Campos há um tempo atrás. Essa mensagem falou muito comigo. A confiança nunca vai ser fruto do acaso. A confiança ela é fruto da comunhão com Deus. Vou te dar um exemplo. Quem aqui conhece aquele jogador famoso aí do Brasil, chama Neymar? Alguém conhece? Conhece ele? Se você for lá em Paris agora na casa dele e tocar lá o interfone, ele abre para você? Mas você não conhece ele? Mas você não conhece? Ué, não vai abrir para você? Não, sou eu. O Josefino, lá da igreja de Campinas. Conheço demais você. Muito, rapaz. Vi você na época que você não era nem do... Você jogava no outro time. Conheço você desde pequeno. Mas o Neymar vai perguntar para você assim, mas que dia que a gente sentou para tomar um café juntos? A confiança, ela só vem pela comunhão. Pastor, minha esposa não confia em mim. Começa a ter comunhão com ela, senta para tomar café com ela, vai no mercado com ela. E eu não gosto de ir no mercado não, irmão. Mas, meu Deus do céu, irmão. Aí você tá ali, irmão, com todo respeito, irmão, aí compra... Não, eu esqueci, aí volta, irmão. E você já... Mas é assim mesmo. Começa a ter comunhão com ela. Senta para poder ver um filme, passou Deus me livre. Só que é filme que chora. Eu falei com a minha esposa, essa música você tá me... Eu tô com depressão ouvindo essa música aí, irmão. Tem um dia que eu falei com ela, você não vai mudar de música. Ela falou, não, já passou o CD todo, 30 faixas, tudo a mesma música, irmão. Eu quero voltar. Eu não tenho que dizer, o negócio é para agitado para Brasil. Eu gosto desse negócio assim. Mas quer ter confiança? Começa a ter comunhão. Vamos levar para a palavra? Posso levar para a palavra? Posso?
Quem não tem comunhão com Deus, adquirir confiança não. Pastor Jaime pregou isso, eu nunca mais esqueci. Isso aqui fica guardado no meu coração. Eu não acordo hoje mais confiante do que ontem. A confiança ela é fruto da comunhão com Deus. Agora, vai lá, Neymar, vamos supor que você seja colega dele, um exemplo. Já foi alguma balada com ele, ele abre lá para você sua casa, a casa dele. Tem comunhão contigo. Agora, vou mais além, irmão. Não vou nem pedir desculpa, não, que eu não estou falando de mim aqui, nem jogando piada para ninguém. Mas você só vem uma vez no mesmo na igreja. Pastor, mas eu tenho, pastor, eu tenho meu momento de comunhão com Deus. Realmente, eu acredito que você deve ter mesmo. Só que você se esqueceu de alguma coisa. Em Hebreus 10:35 diz, e não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Ainda mais, porque sabe que está para chegar aquele dia. A Ana, Deus não respondeu a Ana em casa. Deus respondeu a Ana quando ela estava no pilar do templo, na igreja. Os discípulos, primeira aparição de Jesus para os discípulos, para todos eles, quando eles estavam reunidos num dia de domingo. E aí tem gente que vai falar para mim que não precisa congregar. Não, a igreja sou eu. Que dia que a igreja é você? Que dia? Acha um versículo que diz que eu sou a igreja. Eu paro de pregar o evangelho. Não tem. Nós somos isso aqui é a igreja. Isso aqui. Você não, amigo. Para com isso. Jesus vai vem para buscar a igreja. Uma pessoa não vem para buscar o conjunto. Como é que você vai ter confiança, irmão? Vai ser igual a Macla, a filha de Zelofeade, se você não tem comunhão com ele. Você já parou para pensar que hoje é Santa Ceia? E que hoje de manhã deu uma vontade de ficar dormindo até mais tarde, irmão, nesse frio? Eu não vim para fazer gracinha. Eu decidi estar aqui porque eu tenho confiança necessária para saber que você e eu, nós sairemos daqui cheios e abençoados. Amém. Mas como é que você vai ter confiança, irmão? Gente, o Elias, quando ele queria morrer, que ele pediu em seu ano a morte, o anjo deu para ele, quem lembra? Um pão, né? E água. Ele comeu, ele teve força para andar primeiro? Ele teve que comer de novo. Tem gente que um culto só para ela na semana não está resolvendo. Você não tem confiança, você se abala por qualquer coisa, irmão. Como é que você vai ter confiança se você não tem comunhão com Deus, amigo? Pastor, não, mas eu tenho, modéstia à parte, tem até aparecer um problema. É o cachorro que quando você passa na porta da casa ele fica doido. Mas se você fizer assim para ele, ó, ele já coloca o rabinho entre as pernas. É a confiança, comunhão. Pastor, a pessoa não confia em mim. Chama a pessoa para perto, irmão. Toma um café com ela. Pastor, mas não mudou nada. Aí é só Jesus na causa, né? Sério, pastor, sério. Mateus 14:22. Pastor, mas eu estou muito ocupado com a minha questão do trabalho. É no dia do juízo, seu trabalho secular não vai levar você para o céu, não. Viu? Pronto, como diz minha mãe, falei. Não, pastor, eu estou preocupado, é que eu tenho que fazer a minha faculdade. Então, no dia que você chegar diante de Deus, você apresenta seu diploma lá da faculdade. Apresenta para ele. Fala com ele, ó, eu quero ser salvo por causa disso aqui. Ah, vai. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Eu faço a minha faculdade, minha esposa. Mas, meu amigo, o reino de Deus tem que ser buscado em primeiro lugar. Comunhão, confiança. Sem comunhão, sem confiança. Você está assim até ter um problema, que vai chegar um dia para todo mundo. É isso. Pastor, mas eu acho que não tem que ficar vindo na igreja sempre. Eu não estou falando de estar vindo na igreja sempre apenas. Eu estou falando para você entender que é necessário a confiança, para ter confiança, estar sempre em comunhão com Deus, inclusive congregar também. Não estou falando mal de trabalhar e de faculdade, não. Vocês estão entendendo, sim ou não, gente? Porque a Bíblia nos ensina que nós temos que buscar a capacidade. O Salomão um dia diz, vende tudo que tem e adquira sabedoria. Ninguém tira de você o seu estudo, ninguém tira de você o seu conhecimento. Ninguém tira, irmão. Mas no dia na entrada do juízo, o conhecimento que vai valer a pena é a Bíblia, tá? O conhecimento da palavra de Deus. Viu? É disso aí. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Vai lá. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, chegada já tarde, estava ali só. Continua, Diogo. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Começou a tempestade, mas à quarta vigília da noite,
dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com o que, igreja? Com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Atenção agora, gente. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por onde, igreja? Acima das águas. Seja sincero. Pedro era ou não um cara confiante? Sim ou não, gente? Ele não falou com Jesus: faz a água firmar primeiro, deixa eu colocar o dedo aqui para ver se a água já firmou para eu poder andar. Não, 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 não. O bicho era doido, irmão. O confiante é assim, de vez em quando ele faz coisa, irmão, que a pessoa fala: esse cara é maluco. Pedro não esperou Jesus fazer o chão para depois pisar, ele pisou para Jesus fazer, confiança. Você dá o passo, depois Deus coloca o chão, irmão. É confiança. Você, pastor, eu queria comprar isso aqui para poder trabalhar. Desse jeito que você está com medo, nem compra. Gosto. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Pastor, mas que confiança de Pedro é? Manda-me ter que 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. De onde vem essa confiança de Pedro? Olha para a tela. Ô Diogo, volta em Mateus 4,18 aí para mim. 4,18. De onde vem essa confiança de Pedro? Comunhão, ó. Alguém sabe qual foi o primeiro discípulo a ser escolhido? Quem não sabe vai descobrir agora. 4,18, Diogo, é só voltar. 18, 19. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Quem que é o primeiro, gente? Verso 19. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Primeiro discípulo, Pedro, pois foi o irmão dele. Comunhão traz confiança. Primeiro a ser escolhido. Olha para a tela, coloca Lucas para mim, filho, 9:28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo, quem que era o primeiro a ser escolhido, gente? Pedro. A Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para o quê, igreja? De onde vinha a confiança de Pedro, irmão? Na comunhão. Dia 31, quarta-feira, tem oração, reunião de oração, 1 hora de oração, 7:30 da noite. E aí, você vem? Ou vai achar que orar não é necessário? Aliás, eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta tanto de orar, do jeito que você está indo, você vai fazer o que lá no céu, irmão? Por que você quer ir para o céu? Você não gosta de orar, irmão. Porque você está falando sério. Você não tá, você entende tanto da letra, você é tão você tem tanto conhecimento que você não entende que qualquer faculdade que você faça, você precisa de fazer um estágio antes. Alguns casos sim, alguns não. E aqui é um estágio para ir para o céu? Você não entendeu até agora isso? O que você vai fazer? Vai para outro lugar então, irmão, porque para lá então você não vai. Você reclama aqui, você acha que você não vai querer reclamar lá também, não? Você bota defeito em todo mundo, irmão. Só que é fácil sentar em cima do rabo e falar do outro, né? É muito fácil isso. Botar defeito, que o irmão não sabe falar, que o irmão é igual não sei o quê. Você nunca percebeu, você nunca se olhou, irmão, no espelho, você nunca percebeu isso, não? Você não gosta de orar, irmão. O que você quer que vai fazer no céu? Sério mesmo. Dia 31 tem reunião de oração, 7:30 da noite, 1 hora de oração. A reunião, o selo da proibição. Você nunca veio num dia de semana na igreja, rapaz. Não é porque você tem tempo sim, amigo. Poxa vida, reunião de oração. O Pedro era o primeiro a ser chamado para orar. Por que o Pedro era o primeiro a ser chamado a orar? Geralmente quando você precisa, você liga para quem te vai dizer não, ou vai te falar assim? Hein, gente? O Pedro estava sempre disposto. É o discípulo que quando Jesus ia dormir lá na casa dele, falava assim: Senhor, o senhor vai descansar, eu estou aqui, viu? Vou ficar aqui. Amanhã, se o senhor quiser ir lá na Galileia, me chama. Chama que eu vou com o senhor. Era o primeiro. Aí tem gente que está na igreja. Eu vou falar. É o primeiro a dizer não para dízimo. É o primeiro a dizer não para oferta. É o primeiro a dizer não para perdoar. Você devia ser o primeiro a dizer sim, irmão. Para ser fiel a Deus. Você pode não estar percebendo. Não, mas eu estou satisfeito do jeito que eu estou. Você está, com todo respeito, bem pequeno de acordo com aquilo que Deus queria te dar. Tem que ser o primeiro para tudo. Comunhão traz confiança. Mais um exemplo, olha para a tela lá, Marcos 5:36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crer somente. Olha quem que Jesus vai levar para fazer uma visita para ele. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro. Foi o primeiro. De quem que Jesus vai visitar agora? A filha de Jairo. Quem é que você visitou nos últimos dias, estava doente e orou por ela?
até para fazer visita, o Pedro era o primeiro. Não se assuste, irmão. Tem pastor. Tem pastor. Já tem muito tempo que não vai na casa de ninguém para poder orar. É pastor, hein? Você pastor de quê? O Pedro foi o primeiro a ser escolhido. O Pedro era o primeiro a ser escolhido para orar. O Pedro ele foi o primeiro discípulo, primeiro escolhido. E o Pedro era o primeiro a ser escolhido para visita. O Pedro gostava de cuidar das pessoas. A confiança, ela não é fruto do acaso. Ela é fruto da comunhão, pessoal. Isso tudo que eu estou falando, isso tudo mostra para você que isso precisa ser feito para adquirir a comunhão. E aí eu vou para uma parte agora que para mim hoje, é lógico que você já entendeu sobre a filha de Zelofeade, a primeira, que ela macla é confiança, mas para mim hoje isso aqui é a mais importante hoje. Ó. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1, rapidinho. Nós estamos acostumados a ler Isaías 38, mas é o mesmo texto, fala da mesma pessoa. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1. Tem pastor, irmão, estou falando aqui como homem de Deus aqui. Tem pastor que é pastor só por causa do salário, faz um cabide de emprego. Você pede ele para vir um dia diferente, é dia de folga dele, não vem, irmão. Não vem. Não vem. Tudo que dá para ele, ele passa para os outros. Ele nunca assume as coisas. Como é que um cara desse vai ter confiança para subir no altar e fazer a igreja que Deus colocou ele para pastorear para ir para o céu? Nunca. Nunca. O cara faz outras coisas. Chama ele para jogar uma bola. Ele é o primeiro aí. Chama ele para poder visitar um doente. Não vai. Passa para o outro, passa para o obreiro. Eu não estou dizendo para você que passou, mas o senhor faz visitas? Toda semana a gente faz. Tem visita que você está no horário de culto, que você pede, por exemplo, o Murilo para poder ir lá. Domingo agora que nós tivemos o falecimento daquela irmã, a senhora da igreja, foi para o céu, foi promovida, aqui da igreja nossa de Campinas. Falei com o meu auxiliar, vai lá e dá o primeiro momento lá. Eu até depois falei, estou indo aí. E fui. A gente tem que ter esse entendimento. Tudo isso, comunhão, traz confiança. Você tem tomado café com Jesus? Você tem jantado com o Senhor? Você tem um momento seu todos os dias? Confiança não é fruto do acaso. Atenção, gente. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, de uma enfermidade mortal. Gente, vai chegar um momento ruim para todo mundo e só vence, só conquista a herança quem tem o que, igreja? Nós estamos falando aqui hoje. O que, igreja? Confiança. E a confiança, ela não é fruto do acaso, ela é fruto da comunhão. Vamos começar agora a ter comunhão, a visitar as pessoas. Não estou falando que você tem que virar pastor, não é isso. Quando visitar, às vezes é visitar a mãe, irmão. Eu fico aqui, meu coração dói. Estou falando a verdade. A minha família está toda reunida lá com a minha mãe. Minha vontade era estar lá, amigo. Pastor, mas o senhor está aqui fazendo obra? Deus sabe que sim. Estou vencendo a eu mesmo, irmão. Estou abrindo meu coração aqui para você. Mas tem gente que mora no mesmo bairro e não vai, irmão. Só vai só para comer e pedir dinheiro emprestado. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Se hoje você receber sua notícia, está amarrado, em nome de Jesus não vai receber. Mas que o seu caso era um caso irreversível. Você teria confiança para lutar contra isso? Você está vendo que nesse tanto de gente aqui, só 2 ou 3 responderam? Vou perguntar de novo. Se acontecesse algo ruim, você teria confiança para poder lutar contra isso? Sim. Deus está te dando essa palavra aqui. Não é para você ficar triste. É para você andar de cabeça erguida. Porque por essa palavra vai te dar confiança para vencer as adversidades. Sim. A Macla, que é a primeira filha de Zelofeade, significa confiança. Por isso que conquistou a herança. Se aproximou com confiança. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido te lembrar de que andei diante de ti, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus, o que, igreja? E chorou Ezequias muitíssimo. Você notou o que ele falou? Ser servido de lembrar. Já andei diante do Senhor em verdade com o coração perfeito. Eu já fiz o que era reto aos seus olhos. Isso tudo trouxe para Ezequias o que, gente? Confiança. E aí? Comunhão, confiança. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi e o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás aonde? A casa do Senhor. A cura que ele ia receber, que ele recebeu, ele demorou muito para vir testemunhar? Quantos dias depois?
Anota na sua agenda, porque a partir de agora, poucos dias você vem aqui para poder contar o milagre da herança. Mas tem que se aproximar com confiança. Aí você vai me falar, pastor, já entendi. Tá bom, pastor. Deus já deu a bênção já. Olha o versículo seguinte. A confiança te traz outra coisa, ó. E acrescentarei aos seus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti essa cidade, e ampararei essa cidade, por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. É lógico que Deus estava falando da fidelidade que o avô dele ali, que o Davi, ele trouxe para ele. Mas não entendo o pastor aqui errado. A confiança de Ezequias trouxe ou não livramento para a cidade? E a confiança da Macla, filha de Zelofeade, trouxe ou não trouxe herança para a família dela? Sim ou não? Então a sua confiança, ela levará a herança lá para dentro da tua casa. Oh, glória a Deus! Mas a confiança de Ezequias não vinha de outra coisa. Olha para a tela. Volta no capítulo 18, aí, versículo 1, Diogo, e eu termino. Capítulo 18, versículo 1, e eu termino. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, capítulo 18, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acas, rei de Judá. Verso 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve o seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes. Olha o verso 6. Porque, atenção gente, se chegou a quem? A confiança, ela é fruto da comunhão. Se chegou ao Senhor. Não se apartou de após ele, e guardou os que a igreja, que o Senhor tinha dado a quem? Por que hoje eu te falo? A primeira filha de Zelofeade chama Macla. Ela se aproximou sem ou com confiança? Com confiança. Deus hoje está fazendo, meu irmão, essa palavra para você segurar e se apegar nela. Você terá confiança para conquistar as terras da herança, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Fica de pé.